Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje nós temos um tema sensacional, principalmente para você, mulher. Nós vamos falar sobre as fases da mulher, ou melhor, mulher de fases. Você já pensou sobre isso? E para falar desse tema sensacional, eu, Cleide Ferreira, trouxe aqui duas mulheres fantásticas. Está aqui comigo a Daniela Soares, que é neuropsicopedagoga, é esposa, é mãe e mais um tantão de coisa que ela vai falar para você. Também temos aqui a nossa querida Patrícia Avelar. Ela também é da área da educação e hoje exerce uma função muito importante na Secretaria da Educação aqui da nossa cidade. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida e fiquem à vontade para se apresentar e falar um pouquinho de vocês. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre essas fases, né? E eu sou a Daniela Soares e hoje nós vamos refletir sobre quantas mudanças nós vivenciamos ao longo dessa jornada, porque ser mulher é ser corajosa e estar aberta a tantas mudanças que a gente passa no dia a dia. Então, boa noite, Cleide, boa noite, Daniela. É realmente um prazer estar aqui e um orgulho de ser mulher e poder falar das fases da mulher brasileira, da mulher no universo de forma geral. Então, é uma alegria estar aqui e contribuir para que outras mulheres possam se sentir inspiradas a movimentar a sua fase da melhor forma possível. Nossa, fico muito feliz e muito honrada de ter vocês aqui comigo para esse assunto tão espetacular. Gente, maravilha. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito. E mesmo você que não é mulher, você vai conseguir compreender melhor as mulheres à sua volta a partir desse podcast. Então, já vai deixando o seu like, já deixa aí o seu comentário. Se você conhece as meninas, se você quer perguntar algo para elas, fique à vontade, porque a casa é sua também. Então, vamos lá, vamos começar falando aí dessas fases, né? Todos nós, seres humanos, passamos aí por esse processo evolutivo, esse processo de desenvolvimento. Mas a gente sabe que a mulher, né, ela vive esses processos de transformação, esse processo de mudança com uma intensidade maior, né? Até pelas questões mesmo emocionais que a mulher tem mais ativas. E eu queria já começar, meninas, com vocês contribuindo aí com essa percepção das mudanças que a gente vive desde a infância para a adolescência. Como que é isso? Como que são, né, as perspectivas? Como que isso influenciou na sua vida hoje, Dani, na sua vida hoje, Patrícia, né? Aquela menininha lá de trás, né? Aquela mocinha, aquela jovenzinha. Como que foi isso na vida de vocês? Então, eu posso falar que uma mocinha que veio lá do Vale do Jequitinhonha. É mesmo? Então, olha como uma mocinha que vem do Vale do Jequitinhonha e vem transformando, né, o ser como um todo, e aí vem uma família, e aí vem a transformação de cidade. Então, eu penso que hoje nós temos a possibilidade de ser tecnológicos e tratar de uma saúde mental e de uma infância que veio de pé no chão. Então, essa transformação, ela de fato ocorreu, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano que saiu lá do Vale do Jequitinhonha e que veio transformando essa vida, conhecendo sabores e saberes. É uma transformação que não é fácil, porque a gente está em busca ali o tempo todo de nos moldar enquanto caráter mesmo. A mulher, por si só, ela procura o tempo todo ali, né, Cleide, está voltada mesmo para uma transformação interior, espiritual. Então, essa menina, ela foi saindo, né? Eu falo assim com muita propriedade, com um espelho de mãe, né? A gente sempre, eu com uma mãe ali muito presente, uma família muito presente. Eu sou filha única mulher, então você tem o norte, é a sua mãe, o seu celeiro ali de sabedoria. E essa transformação veio com alguns desafios, sim, que a gente sabe que acontece na adolescência, mas hoje o resultado, sim, foi de um resultado, acredito que grandioso, porque temos aí uma família organizada, temos aí uma estrutura profissional e o eixo de continuar sendo transformado todos os dias. Então, essa menina cresceu. Acredito que sim.
muitos desafios. A gente sabe que passar pela infância, pela adolescência, juventude, chegar até a menina mulher, hoje, sendo, né, inspiração ou buscando tratar emocionalmente, não é fácil. Mas hoje eu penso que o meu maior eixo foi a infância vivenciada com uma família que deu realmente o valor e o suporte. Excelente. Dani, quer falar um pouquinho? Eu faço memória mesmo daquele cheirinho de terra molhada, né? Também, assim como a Patrícia, eu não nasci aqui em Patinga, eu nasci em Inhapim e venho de uma família de muitas mulheres. Lá nós éramos 6 mulheres e 2 homens. Então, e eu a caçula aí desse grupo e muita experiência vivenciada a partir daquele contexto de uma cidadezinha pequena. Então, eu vejo, Cleide, que teve um grande diferencial naquele tempo. Olha que a gente não vai contar a idade aqui hoje, não faz tanto tempo assim, não pode, mas a gente sabe o quanto que mudou as características da infância. Eu me lembro que, na infância, a nossa única preocupação era brincar, se divertir, rua, queimada. Então, assim, era uma infância carregada de experiências sensoriais, experiências ali do pé de manga, experiência da queimada na rua. E hoje a gente sente um pouco diferente essas experiências na infância. Então, a chegada da tela, a tecnologia que tanto nos ajuda, mas que também trazem grandes desafios. Então, essa Daniela aqui, que hoje, num contexto profissional, pessoal, ela tenta replicar a importância dessas experiências da infância na vida adulta. Porque, quando a gente pensa em cognição, que é a minha área, neuropsicopedagogia, a gente sabe que a primeira infância ela vai ser marcante, determinar todo o futuro aí desse jovem adulto. Então, a gente precisa, sim, pensar nessa infância e trazer todas essas coisas boas que a gente vivenciou para os nossos filhos, para os nossos pacientes, para as nossas crianças, porque isso é muito importante. É muito interessante, né? Muito importante a gente voltar às nossas raízes, como a Dani falou, e perceber o quanto que isso mudou, né? As transformações em alguns anos, né? Não vamos falar quantos. Não. Em alguns anos, como que as coisas modificaram. E aí eu percebo também até essa questão da mulher mesmo, né? A gente, enquanto criança, enquanto menina, enquanto adolescente, como que era a nossa criação, como que eram as coisas que a mulher podia e não podia. E, ao passar desses anos, quantas coisas foram conquistadas, quantos caminhos foram abertos, né? Nesse processo aí. E, continuando essa jornada, Dani, eu queria, né, começar já entrar nessa parte da juventude. E você podia falar para a gente um pouquinho assim, no início da vida adulta e da juventude, quais foram os principais desafios que você enfrentou e que você percebe que a mulher enfrentava e enfrenta hoje? Nossa, realmente, quando eu penso nisso, Cleide, me vem à memória assim, uma transição tão rápida, e acho que as pessoas aqui da minha geração, da minha idade, pode comprovar que, em se tratando de transição da adolescência para a vida adulta, hoje isso parece mais prolongado. Na minha época, era tudo muito rápido. E aí, eu me lembro até hoje, comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, a diretora da escola que eu trabalhava, um dia ela falou comigo assim, é tudo tão rápido na sua vida que eu até me assusto. Com 14 anos já trabalhando, quer dizer, a adolescência foi muito breve ali. Aos 17 eu casei, aos 18 eu fui mãe. Nossa. Então, a gente vê assim que, naquele tempo, isso era algo super comum, super normal. A minha educação, ela vinha
para esse movimento mesmo do matrimônio. Não era uma educação, uma família de muitas mulheres, não foi uma educação voltada para essa questão mesmo do estudo, da educação. Foi uma busca minha, que veio junto com a mudança do tempo. Então, eu vejo que hoje a gente tem esse período da adolescência e da juventude mais prolongado, a gente tem essa condição de casar mais depois, de poder estudar. Vejo isso acontecendo com a minha filha. Então, mudou-se essa concepção social para a mulher e a nossa inserção nessa possibilidade de estudar, de poder trabalhar. Isso, na minha época, não era muito claro. Eu tive que batalhar para isso, tanto que eu fui fazer faculdade. Quem está nos ouvindo aí deve estar fazendo memória dessa época, né? Eu fui fazer faculdade já depois de casada, já era mãe, e fui estudar. Então, foi um processo um pouco diferente e mais rápido. E hoje eu vejo que não, né? As pessoas estudam, as pessoas têm esse processo com um tempo maior e facilita os resultados. Sim, sim. E você, Patrícia? E, na verdade, pegando aí um pouco do que a Dani colocou, nós tivemos aí jovens adultas, né? Eu faço essa memória. Jovens adultas, onde nós estávamos ali com 14, com 15, eu também, e a gente começa a fazer a escolha da profissão muito cedo, muitas vezes com pouca escolha, né? Porque os cursos eram limitados, o poder aquisitivo limitado também, e aí a gente volta na memória. Foi uma escolha que o mundo, com a família, foi fazendo junto conosco, mas eram jovens adultos que já conseguiam organizar a sua vida de juventude para uma fase adulta com mais facilidade. Hoje nós temos jovens que, muitas vezes, dependem um pouco mais de uma ajuda até familiar, terapêutica, né, para que ele consiga se firmar naquela profissão, né, na organização dele enquanto profissional mesmo na vida. Parece que a gente amadurecia mais rápido. Amadurecia mais rápido. A sensação que eu tenho que a busca pela aprendizagem, a busca pelo desafio, todas as fases nós tivemos, né? Tanto a gente como na época da nossa juventude e agora, mas de forma diferente. A juventude, no nosso tempo, eu penso que, e aí, como a Dani colocou, quem está nos ouvindo vai remeter a isso, a nossa juventude buscava e se firmava, talvez, com mais facilidade, porque não sei se as opções eram menores, né? Mas nós tínhamos ali um eixo e firmava. Hoje, nós temos um leque de ofertas muito maior, nós temos um leque de aprendizagens a serem buscadas maior também. Então, a jovem ela precisa, às vezes, de um apoio também. São desafios diferentes de uma juventude anterior para a juventude de hoje em dia, no meu ver. Mas, Cleide, eu fico pensando assim, que os desafios, eles são diferentes. Diferentes. Mas eles não são menores? Não. Porque eu vejo, conversando com jovens, conversando com as mulheres hoje, a gente percebe que os desafios ainda são muito grandes para nós mulheres. São diferentes, tem a questão da tecnologia, tem a questão, hoje, da saúde mental, muitos pontos que, naquela época, não era para nós um desafio e que hoje a gente sente isso. E talvez até por essa amplitude mesmo, né? Sim. Por ter esse leque de opção, por ter aí um mundo vasto aí de oportunidades, né, de transformar em oportunidades, essa mulher também procura se encaixar, mas ela tem uma dúvida ali no meio do caminho que precisa ser fortalecida. Então, os desafios realmente são desafios não menores do que a anterior, mas são desafios que existem ainda de forma bem consistente, diferentes. São diferentes. Eu, ao contrário de vocês duas, né, eu não fiz essa opção, não escolhi nem fui escolhida para casar cedo. Eu fui primeiro estudar, né? Eu fiz o magistério e logo eu fui trabalhar numa autoescola e depois eu resolvi fazer a psicologia e aí fiz a psicologia, terminei a psicologia, comecei a fazer pós. Aí é que eu fui, né, encontrar o meu digníssimo, meu escolhido, Douglas, e nós nos casamos. Então eu já estava, né, mais madura, já tinha vivenciado
vivenciado muitas questões aí, profissionais e acadêmicas. Então, eu fiz um caminho um pouco não convencional para a minha época. Fases diferentes, né? Tá vendo? Mas, na minha época, né, era convencional fazer o que vocês faziam, porque a gente está mais ou menos na mesma faixa etária. E eu fiz um caminho não convencional. E foi interessante, Patrícia e Dani, que chegou uma certa época que eu fui ministrar aulas, né, já formada em psicologia, fui ministrar aulas no curso de letras e matemática, sobre psicologia da educação. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma colega que tinha estudado comigo a fase do hoje chamado sexto ano, né? Quinta série, naquela época, o fundamental. E aí ela era minha aluna. Aí um dia ela saiu da sala e falou assim comigo, me chamou no corredor e falou assim: nossa, Cleide, eu estou morrendo de vergonha. Nós estudamos juntas e agora que eu estou fazendo uma faculdade e você já é a minha professora, nossa, que vergonha. Aí eu falei assim: vergonha de quê? E eu estava grávida na época, né? Aí eu falei com ela assim: você tem filho? Ela falou assim: minha filha já está com 14, o outro está com não sei quantos, acho que eram 2 que ela tinha. Falei: você tem quanto tempo de casada? Ela falou: tanto. Eu falei assim: olha, não é vergonha nenhuma, nós só fizemos coisas em tempos diferentes. Olha o quanto que você está na minha frente. Você já tem uma filha de 14 anos, eu estou na primeira gestação. Aí eu falei com ela assim: então a gente fez caminhos diferentes, né? Eu estudei primeiro, agora que eu estou casada, que eu vou ter primeiro filho. Você se casou, teve filho e agora você está estudando, que é o que a Dani falou, né? E Cleide, quando você traz aí esse exemplo, eu achei assim, super pertinente para a gente falar do respeito a cada etapa da vida da gente. Com Porque certeza. Quando a gente pensa em ser mulher, parece que tem ali um padrão a ser seguido. E hoje, principalmente agora no mês de março, a gente conversando sobre o mês da mulher, uma das coisas mais importantes que a gente quer ressaltar aqui na nossa mensagem é o respeito que nós temos que ter às nossas fases. Ninguém é igual a ninguém e não precisa fazer igual a ninguém, né? A gente pode ir se constituindo e vivendo cada experiência no seu tempo e da maneira como a gente desejar. Então, eu acho que essa é uma mensagem, recado, né? é uma mensagem bem linda, de se respeitar. Exato, né? Ainda há pouco nós estávamos conversando ali nos bastidores, né, Dani? E justamente isso. Cada mulher, nós nos encontramos em uma fase inicial de trabalho, né? Eu e a Dani nos conhecemos há muitos anos no trabalho. Algumas seguem para um lado, outras vão em outro eixo. E está tudo bem, Sim, né? sim. Possamos nos respeitar mesmo. Quem gosta de ficar ali naquele local e seguir uma carreira, quem gosta de buscar outros eixos. E é essa verdade mesmo que a mulher tem que acreditar nela. Porque, muitas vezes, falta a própria mulher acreditar que ela é capaz de seguir um caminho que ela escolheu. Verdade. Né? Ela escolher um caminho e ter a certeza que aquele caminho é dela e vai ser feito independente se outras pessoas vão seguir ou não. É verdade. E você que está aí acompanhando esse podcast, já deixa o seu like e deixa o seu comentário. Qual o caminho que você escolheu? Né? Por onde você trilhou o seu caminho? Com quem que você identificou? Seu caminho foi mais parecido com a Dani e com a Patrícia? Ou foi parecido com o meu? Ou com nenhuma de nós? Você seguiu um outro caminho? Comenta aí que a gente quer saber isso de você. E a gente também quer trazer aqui para você essa oportunidade de se reinventar. Não importa se você é adolescente, adulta, jovem, se você já está na maturidade, se você já está na vida senil, né? Qualquer tempo é o tempo de você recomeçar, reinventar e olhar para trás e ver o tanto que você já desenvolveu. E aí, meninas, vamos falar um pouquinho dessa autodescoberta, né? Da maturidade. Quando a gente chega numa determinada fase, que a gente consegue olhar para trás, ver resultados, conquistas, ver também que teve falhas, é óbvio, né? Mas que a gente hoje consegue olhar com isso, com um reconhecimento de saber assim, puxa, eu venci.
né? Quanta coisa eu descobri, eu aprendi. Dani, que é ótima, né? Você também, mas Dani que sempre traz essa palavra da aprendizagem, né? Do conhecimento. E a vida é uma eterna aprendizagem, um eterno conhecimento, né, Dani? Fala um pouquinho para a gente dessa maturidade aí. Olha, vamos ver, né? Maturidade é uma palavra muito, muito forte. Porque a gente pensa assim, que parece que a gente chegou ao objetivo final. E não é. E não é. Então, assim, para essa fase, eu penso muito nessa palavra do equilíbrio. A gente olha para trás e a gente vê que a gente construiu muito, que os erros, eles vêm fortalecendo a nossa jornada, que a gente abriu muitos ciclos, fechou tantos outros, em busca desse equilíbrio, desse se encontrar enquanto as várias faces que a mulher tem na sociedade. Então, a Cleide falou ali no início, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou filha, eu sou esposa. Então, quantas coisas a gente exerce dentro desse contexto social, buscando sempre agir com essa maturidade. Mas não é fácil. E aí, Cleide, uma das coisas principais, Pati, que eu trouxe para essa etapa da minha vida, vamos falar assim, quase 50, quase, né? É ter comigo a permissão para errar. Porque até aqui a gente fica numa pressão tão grande para acertar e às vezes não é nem por nós mesmas, é pelo exemplo que o filho vai seguir. Lá em casa a gente tem até uma brincadeira que o meu marido fala assim, eu não dou exemplo mais, eu só dou exercício. Porque ele é professor e ele traz isso na brincadeira, porque Ótimo. de tanto que a gente fica preocupado em ser o exemplo e falando aí da aprendizagem, o quanto que isso é marcante no desenvolvimento nosso e dos nossos filhos. E aí, eu, nessa fase, eles já estão mais adultos, né? Um é casado, a outra já está terminando lá a faculdade. E aí, agora, eu estou sentindo uma leveza, uma certeza. Ai, que delícia! Você que está em casa, olha se vocês estão nessa fase aí. Aquela fase que agora você pode errar. Estava até falando com a Patrícia ali, só está eu e o esposo em casa. Então, não tem mais aquela preocupação do que a gente vai fazer, o filho está olhando, o que você falou, cuidado aí. Então, assim, é uma fase que eu estou sentindo isso. A gente se permite mais. Se permite errar, se permite fazer diferente, se permite não fazer. Então, eu estou bem nessa fase. E foi assim que eu exonerei 2 cargos, fechei ciclo, vim para o Treinando para a Vida. Então, todas essas mudanças na minha vida profissional se dá por essa fase. Eu acho que se eu tivesse com os filhos pequenos, talvez eu não conseguiria, nesse momento, fazer tantas coisas. Então, para mim, a maturidade é esse. É um equilíbrio que eu encontrei e uma liberdade para errar. Gente, vamos errar? Errar é bom demais. Perfeito, Dani. Adorei. Adorei também. Mas essa maturidade mesmo, e essa aprendizagem, eu falo que hoje a Dani está libertadora, né? Quando ela Sim. fala assim, a Dani está libertadora, ela pode errar. E a gente tem que fazer uma outra escolha, além de poder errar, escolher ser feliz. Sim. Verdade. Porque muitas vezes a gente se prende, não faz essa escolha por medo, pelo exemplo que eu tenho que dar. Então, eu tenho que também aprender a escolher ser feliz no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, com os meus filhos. Eu tenho fases de filhos totalmente diferentes. Um na faculdade, ali no meio da faculdade, o outro na adolescência de 12 anos. Então, que fase de mulher é essa, que é uma profissional, mãe, esposa e filhos com fases totalmente diferentes. Então, se eu não me permito e falo, não, mas eu quero ser feliz na fase que eu estou, não depois. Então, é uma aprendizagem também. É uma aprendizagem feita nas relações que a gente estabelece, é uma aprendizagem feita nos livros que nós, muitas vezes, temos oportunidade de ter como cabeceira. Então, essa fase de desafio, de permitir errar e de escolher a felicidade para o nosso lado, ela é importante, mas ela só é feita, Dani e Cleide, com muita maturidade. Porque, se fosse diferente, se a gente tivesse a maturidade lá com os 20 anos, não seria bacana. Eu acredito que é essa fase agora, e quem está nos ouvindo vai saber o que é uma maturidade hoje, com 47 anos, falei minha idade, né?
Revelou. Olha, gente, Revelei aqui a tá minha todo idade. mundo nessa idade, hein? Não era para contar, 4,7. não. Mas a maturidade de hoje ela é gostosa, porque ela nos permite fazer algumas escolhas e permite fazer alguns caminhos que antes eu... Não, por esse exemplo eu não vou, por isso eu não vou, por medo. Não, agora eu estou no eixo que eu consigo seguir alguns desafios com mais tranquilidade. E isso eu acho que foi uma conquista das mulheres. Das mulheres, das Porque mulheres. antigamente a gente só pensava em ser feliz. Eu acho que a gente nem pensava. Se eu for lembrar assim da minha mãe, eu nunca vi esse discurso. A minha mãe hoje tem 89 anos, minha mãe nunca falou em ser feliz. Ela sempre estava a serviço da família e até hoje dos netos, de todo mundo. Não tinha essa concepção de poder ser feliz. E hoje a gente vê isso na nossa geração e vê isso nas gerações mais novas, porque as escolhas são feitas a partir do que eu quero, do que eu desejo, não do que o outro quer para mim. Então, Exato. fica aí essa conquista que nós mulheres tivemos. E toda conquista, né, Cleide, parte da gente, mas parte de todo o contexto social. Então, os esposos, os homens que estão nos assistindo fazem parte dessa conquista, Exatamente. dessa maturidade nossa. É verdade. E, assim, quando você estava falando, eu lembrei de um videozinho que eu assisti recentemente e eu achei ele muito divertido, porque ele falava de uma mulher completando 50 anos, né, que eu estou prestes aí daqui uns anos. Só eu tive a coragem de falar a minha idade. Não, hein? Patrícia, eu tô com você. Eu tô no 47, gente. Eu estou um ano na frente, Ai, 4,8. Mas aí passava, sabe, a mulher no videozinho comemorando há uns anos atrás, na época das nossas mães, das nossas avós, comemorando os 50 anos. E aí ela chegava, uma mulher assim, toda assim, mais Velhinha, julgada. mal arrumada, e toda assim, como que eu falo, mais introvertida. Ela chegava assim, e aí cantava parabéns, ela toda timidazinha, né? Aí, de repente, fala, nos anos atuais, uma mulher completando 50 anos. Eu falei que eu quero até fazer esse vídeo quando eu fui completar 50. Aí chega uma mulher toda poderosa, toda bonitona, e toda assim, né, mais saliente, mais risonha. Aí eu falei, gente, é isso, como que mudou essa trajetória, é o que Dani falou, são as conquistas, né, a questão social, a evolução da mulher, Com certeza. e, né, a contribuição também dos homens que, né, ajudaram com que a gente também transitasse. O nosso posicionamento, né? ali junto com eles, né? Isso. E, assim, eu acho muito interessante isso. E daqui, né, a 50 anos, né, quando forem lembrar da gente, completando 50, vão ter outras mulheres diferentes completando 50. Né? Então, acho que essa questão do ser humano, do desenvolvimento, da evolução, é fantástica, né? É maravilhosa. E perceber que nisso existe uma evolução também de mentalidade e de maturidade, né? E isso não nos impede de fazer escolha, como Dani falou, né? Pelo casamento, de fazer escolha pela criação dos nossos filhos, como você falou, por ter filhos diferentes, né? E ser profissional. Então, assim, né? Nós somos livres nesse processo e podemos escolher ser feliz também, né? Viver essa E hoje felicidade. a gente vê, né, Cleide, até mulheres que não querem assumir essa trajetória profissional e se dedicam somente à criação dos filhos, que são escolhas e que em todas elas cabe o respeito. Porque quem escolhe é a mulher, quem escolhe é o direito que a gente tem de escolher qual o caminho que a gente vai trilhar, respeitando sempre aí esse erro que vai acontecer, porque ninguém passa por uma vida toda de desenvolvimento só acertando, e respeitando o que a Patrícia trouxe aqui para a gente, que é o ser feliz em todas as fases. Então, isso é muito importante. Eu me lembro, quando eu tive meu primeiro filho, e aí abrindo um parêntese, né, hoje ele está com 20 anos, e aí passou um tempo, logo vem a pergunta, né, mas e aí, vai engravidar de novo? Vai querer? Mas, no meu tempo, eu não tinha família aqui, não tinha, né? Não tinha pessoa, se pudesse me dar uma rede de apoio no momento. Então, foi uma opção minha e do meu esposo que nós daríamos um tempo a mais para o segundo filho.
Mas os questionamentos, eles vêm. Mas por quê? Vai demorar? Vai criar 2 filhos Tão distantes? tão distantes e tal. Mas é isso. São escolhas, é pé no chão, né? E a família ser feliz e a mulher ser feliz dentro daquele eixo familiar e profissional que ela escolheu traçar o caminho. Basta que ela tenha realmente esse equilíbrio, essa sabedoria para caminhar dentro daquela escolha que ela faz. É verdade, né? E para a gente deixar aí o pessoal de casa mais intrigado aí com esse podcast só para as mulheres, esse podcast Cor-de-rosa? Cor-de-rosa, né? E nós nem viemos de rosa. Nem viemos. Mas viemos harmônicas. Todas as cores né? nos representam, né, Isso. Cleide? Exatamente, né? O que importa é a escolha que a gente faz em harmonia, né? Exato. Bom, então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou falar uma palavra e vocês vão falar o que vem à mente acerca dessa palavra que faz parte aí do universo feminino, do universo do ser humano, na verdade, né? Então, eu falo a palavra e a primeira que vier aí vocês respondem, tá? Então, vamos lá. Mulher. Mãe. Guerreira. Saúde. Mental. Cuidado. Parceria. Olha, essa é difícil. Parceria. Vou falar o nome do meu esposo, Edilson, que a gente está junto aí numa parceria de 27 anos. Como eu estou com 25, bodas de prata, parceria é o esposo, né? Uma aliança com os filhos. Ótimo. Família. Base de tudo. Acho que tudo vem daí e nós, mulheres, principalmente, a gente precisa dessa base. Penso que é o tesouro. Ali estão todos os achados. Espiritualidade. Fé. Muita fé. Espiritualidade. Ai, gente, qual palavra? Força do alto. Amor. Nossa, gente, a Cleide está trazendo umas difíceis. Cleide. Amor, filhos. Filhos é um amor eterno. É um supremo, amor, né? Que parece que não passa, né? Eles crescem, casam, moram em outra cidade e a gente continua achando que é lá o pequenininho da gente. Então, amor, filhos. São filhos, é Deus na sua representatividade geral, né? De tudo. Deus é o amor que existe em cada um de nós. Profissão. Neuropsicopedagogia. Gente, me encontrei, fiz transição de carreira. Hoje ajudo aí, através da mentoria, outras profissionais fazer essa transição. Então, para mim, foi uma trajetória muito linda de descoberta. Então, olha, eu vou falar sobre... Eu sou pedagoga de parceria, de transformação, de eixo de formação. Mas eu me encontrei na gestão. Amo a gestão. Então, a profissão hoje ela passa pela gestão emocional, pela gestão pública. Então, gestão hoje, e até a mentoria, né, entra também no eixo de gestão, é o eixo que eu me encontro. Excelente, meninas. Estamos chegando ao final de mais um podcast e eu queria agora deixar assim, né, esse momento para cada uma de vocês trazer aí uma mensagem final, um agradecimento sobre essa vida da mulher de fases. Muito bem, quero agradecer todas as mulheres que estão aí nos honrando aqui nesse podcast e agradecer em especial uma mulher que fez parte da minha vida, quem conhece aí, transita comigo nos diversos lugares, uma mulher que não está aqui nesse plano conosco hoje, que é a minha irmã Fátima. Ela fez parte da minha vida de uma maneira muito singular e ela sempre falava uma frase para mim, Cleide, que é a frase que eu quero deixar para as mulheres aqui hoje: fazer dar certo. No seu tempo, na sua hora, na sua condição, nós somos capazes de fazer dar certo. E o meu convite para você nessa noite é esse: faça dar certo com o que você tem em mãos. Maravilha. Fátima é sempre muito bem lembrada, né, Dani? Eu e a Dani estamos vindo aí de outros carnavais e a Fátima realmente merece ser honrada nesse momento. Então, meninas, moças, mulheres, a hora é agora. Eu penso que a gente tem que deixar aqui um legado, uma mensagem de faça e faça com coragem, faça com sabedoria e equilíbrio, que foi uma palavra que apareceu aqui, e o equilíbrio rege a nossa vida.
Então, mulheres que hoje participou aqui conosco, que depois vai ver o nosso podcast, que possa observar todas as nossas fases e construir a sua com sabedoria e com equilíbrio emocional, que tudo vai dar certo. Gente, muito obrigada. Foi fantástico, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Ah, que bom. Quero voltar mais vezes. Volte mais vezes. Foi ótimo. Dani já é da prata da casa. Já tô aqui de casa, tá, gente? Mas volte sempre também, Com certeza. né? Que é muito bom ter vocês aqui, bater esse papo tão saudável, tão agradável. Quero agradecer você que esteve conosco. Deixa o seu like, o seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente responde depois para você, né? E eu quero também fazer memória, né, à minha mãe, que está saudável, né, que está em casa, mas a minha mãe, ela sempre foi muito guerreira, um exemplo de mulher para mim. E ela sempre disse, né, para mim, de alguma forma, isso que a Fátima te dizia, fazer dar certo. Quando eu ficava desanimada, quando eu ficava, né, com medo de alguma coisa, insegura, ela falou, não, vai, minha filha, você vai conseguir, vai, né, para frente. Então, ela nunca deixou também com que eu desanimasse e trouxe muito essa questão da fé que a Patrícia falou, né? Com Deus vai dar certo, com a graça de Deus você vai conseguir. Então, eu quero dizer para você, mulher, para você, mãe, para você, né, talvez homem também, que ouviu, assistiu esse podcast, vai na fé, né, que vai dar certo, vamos fazer dar certo juntos e termos uma sociedade mais saudável, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo podcast.